Mas vamos voltar então, desculpa, gente. Sim. Aqui, como eu gosto, a gente se deixar, eu fico só falando sobre isso. Aí vocês voltaram, vão trabalhar com o quê? Quando a gente chegou, É. então, eu não podia atuar como psicóloga, mas eu podia atuar como mentora. Eu podia continuar atuando com os meus clientes do Brasil. Então Você podia até atuar como psicóloga, não dando nome de psicóloga, dando nome de qualquer outro nome. eu não posso usar essa nomenclatura, Isso, né? uhum. Tanto que eu não uso essa nomenclatura. E eu continuei com os atendimentos online e eu fui ampliando isso. Eu comecei a ver de que maneira eu podia pegar outros clientes online, porque se eu tinha saído do Brasil, eu continuava com meus clientes no Brasil, então eu poderia fazer clientes em outros países. Mas como chegar e ter esses clientes? Então eu comecei a trabalhar em cima disso. Mas uma coisa que foi, assim, pra mim, forte, que virou a chave, porque no Brasil eu tinha muito mais clientes. Eu falei que agora eu vou ter isso tudo online, eu vou ter que fazer um movimento maior para poder ter esses clientes, né? Para poder chegar, a minha mensagem chegar até essas pessoas. E aí, o Vitor Damasio, um amigo nosso de longa data e nosso mentor também, a gente me inspirei muito nele em relação à mentoria, né? Ele é nosso mentor também. E a gente começamos a pensar como é que a gente faz para poder colocar mais gente, em vez de eu atender de um em um, vamos fazer um movimento diferente. Aí a gente criou a mentoria, que é Use Seu Poder Interno, Acesse Suas Riquezas. E depois a gente acabou criando uma outra mentoria, que é o Clube de Selecionados. Daí a gente começou a fazer todo um movimento de estudar marketing. O Alexandre fez essa parte de estudar marketing, de ver como é que funcionava o marketing e ficar imerso nesse universo, enquanto que eu fiquei no meu universo de entender como que eu faria para dar isso em grupo. Adaptei todo o meu método para grupo. É bem trabalhoso, porque é muito diferente quando você está com uma pessoa na sua frente e você ter várias pessoas, porque mesmo dentro da mentoria eu uso essas técnicas regressivas e técnicas de acessar níveis de consciência seu que você pode acelerar o tempo para os seus resultados. Então, eu tive que adaptar todo o meu método para poder fazer isso. E ficou muito bom. Ficou muito bom. Nós temos duas Deu mentorias, certo. né, que ela mencionou. Ambas têm mais de 30 pessoas. Mas, por exemplo, todas as técnicas dela, a mentoria se divide o seguinte, cada módulo. Tem a parte, primeiro, didática, teórica, para a pessoa entender. Por exemplo, tem um dos módulos que ela leva os mentorados na 5ª dimensão, depois na 7ª. Primeiro tem que dar uma explanação do que se trata, né? Falar sobre física quântica, teoria das cordas, enfim, realidades paralelas, essa multiplicidade de acessos que a gente pode ter a várias versões nossas, inclusive para acessar a nossa melhor versão. Mas o módulo 1 já começa trabalhando a criança interior. O módulo 2... Como eu falei, a segunda parte é a aplicação da técnica, do módulo, né? Tem a primeira teórica e depois é a prática. O módulo 2 é acessar, quebrar coisas de antepassados. Então, o que vem no DNA emocional, mental, né? Às vezes, sentimentos de culpa, sentimentos de insegurança, sentimentos de não merecimento, sentimentos de abandono que a gente nem imagina que a gente tenha. Né? Falamos agora há pouco do autoconhecimento, né? Que esse trabalho facilita muito desses profissionais trabalhar não só autodesenvolvimento, com autoconhecimento. Enquanto não me conheço bem, por exemplo, como é que eu vou trabalhar minha arrogância, minha prepotência, que eu acho que estou sempre dono da verdade, eu tenho sempre a razão, se eu não identifico isso, eu nem começo a trabalhar isso. Eu tenho sempre. Mas quem identifica já está alguns Então, passos à frente. Entendi, mas calma, antes de querer vender coisa aqui, vamos lá. Aí você falou, vou começar a fazer isso. Isso. E começou... Aí eu comecei a, primeiro, ver como que eu ia adaptar o método, que me deu bastante trabalho, e como é que eu ia vender isso, como é que eu ia levar isso para minhas redes sociais de uma maneira mais intensa. Enquanto isso, vivendo com a grana do Brasil. Enquanto isso, vivendo com... E eu tinha os atendimentos eu tenho meu individuais, e-commerce, né? eu tenho essa agência de marketing digital que eu comentei, e comecei a divulgar aqui também, né? Fazer campanhas de Google Ads, né? Para fazer o marketing de empresas. Entendi. E aí foi indo. E aí foi caminhando. A gente fez a primeira turminha, eu não me lembro, acho que foram 12 pessoas a primeira turminha, né? De Isso, mentorados, 12. Exatamente. Aí a gente já ficou super animado e tal. Nossa, que legal, né? E a gente já viu os resultados daquelas pessoas, também pegou depoimentos daquelas pessoas, e aí a gente começou a fazer outras turmas, e aí foi caminhando. Porque eu entendi aqui nos Estados Unidos que a gente não pode ficar fixo numa ideia. A gente tem que ter um plano, mas você tem que ficar aberto. Porque se você ficar aberto, Deus, o universo, como você queira chamar, vai te mostrar possibilidades que você nunca considerou na sua vida. E você nunca considerou porque a gente tem um mundo aqui, a gente tem esse mundo aqui. Vou fazer isso. Por exemplo, eu já atendi uma moça que ela falou assim pra mim, não, mas a única possibilidade é faxina, né? E quando a gente começou a explorar, ela tinha outras possibilidades, só que ela só via aquilo. E tem gente que fala, não, mas a única coisa que eu tenho que fazer é arranjar esse trabalho assim. Não.
Talvez você tenha outras possibilidades, só que se você estiver rodeado de pessoas que estão falando para você que só tem essa possibilidade, só tem essa possibilidade. Né? Aliás, é uma das coisas que é trabalhado lá também, esse desligamento do inconsciente coletivo. Por exemplo, brasileiros que chegam aqui e acham que tem pouquíssimas opções, praticamente obra, etc. E aí, se você se conectar com isso, quando você se conecta com o inconsciente coletivo, fica mais complicado ainda. Aí você pensa que só tem aquilo. É. Tem gente que vem pra cá por exemplo, eu senti ansiedade quando eu cheguei aqui. E isso foi uma coisa que foi bem interessante pra mim, porque a gente vem com um plano e quando você chega aqui, você tem que ter a humildade, da paciência, de deixar as coisas assentarem, porque a gente chega no banco, não importa se você tem ou não tem dinheiro, você começa do zero. Você tem que toda uma construção e isso pode ter muito desgaste, porque você vai fazer o quê? Você tem que ter paciência, né? Só que você tem que ter paciência também com o seu aprendizado. Nós temos um tempo para assimilar as coisas, nós precisamos de um tempinho para assimilar. E às vezes a gente quer que o negócio venha assim na mesma hora. Eu quero agora todas as minhas respostas. Calma, né? Calma, porque elas vão vir. Só que se você entrar no desespero, na hora que a gente entra no desespero, você não consegue ver mais Daí nada. fecha tudo, é isso aí. Fecha tudo. E é muito fácil de entrar no desespero. Sabe por que é muito fácil? Porque pensa comigo. O inconsciente coletivo imagina um grupo de pessoas reunidas pensando da mesma maneira. Aqueles pensamentos que são muito parecidos, eles constituem esse inconsciente coletivo. Freud falava sobre... O Freud não, o Jung falava sobre isso, né, inconsciente coletivo. E então, o inconsciente coletivo ele é composto por todas essas memórias que já aconteceram ao longo da nossa humanidade. Então, as guerras deixam lá os seus rastros. Aqui, quando a gente chega nos Estados Unidos, tem um inconsciente coletivo dos brasileiros que chegam aqui. E como é que a gente chega aqui às vezes? Não importa. Se você chega com dinheiro, você vai ter algum tipo de preocupação. Se você chega sem dinheiro, você vai ter algum tipo de preocupação. Por quê? Porque é uma terra nova. É um mundo novo. E outra coisa, falando em termos de energia, a frequência vibratória dos Estados Unidos é muito diferente do Brasil. É muito diferente. Nos Estados Unidos, você tem uma obrigação de fazer sucesso. Você tem obrigação. Mesmo que você não acredite nisso. Não, eu posso viver a vida relax. Não. A frequência vibratória do país, ela é de poder. Ela está conectada com poder. Ela está conectada com sucesso. Quando eu comecei a estudar isso, comecei a entender por que às vezes a gente entra em crise de ansiedade. Então a gente vem de um país onde a frequência vibratória não é essa. Você pode até viver uma vida, até com pouco dinheiro, e você conseguir fazer algumas coisas. Nos Estados Unidos, existe uma pressão natural para você usar os seus talentos e prosperar. É uma cobrança. Ou você é bem sucedido ou você é um fracasso. É uma cobrança muito mais forte, por exemplo, como a energia do Brasil. Né? Assim como nós somos energia, essa mesa, esse microfone, né? Tudo é energia. O país também. Né? Cada país tem sua energia específica. Sua Qual frequência. que é a energia do Brasil? Pois é, essa que até é aceitável você ficar na água morna. Tá tudo bem. Você não precisa ser bem sucedido. Só é... Pagando a conta e sendo honesto, já Exatamente, tá bom. Você vê que no Brasil, uma pessoa, quando ela faz muito dinheiro, muitas das vezes ela passa por um sistema muito grande de crítica. As pessoas começam a criticar. Não, no Brasil é feio ser rico. Pois é, e aqui não. Eles associam a riqueza com corrupção, com roubo, com essas coisas. Exatamente. E aqui não. A gente escondia, inclusive, não de amigos mais próximos, claro, mas a gente tinha um BMW lá no Brasil. A gente não falava, parece que é feio. Aqui você comenta, poxa, eu comprei um Porsche zero. Todo mundo, high five, todo mundo comemora a mesinha que tá sentado com você, né? Que é legal. Não existe essa pessoas sentimento querem de culpa. ver. Nossa, eu falei isso no meu Instagram hoje, vindo da academia. Um dos meus maiores prazeres é ver meus amigos e todas as pessoas sendo bem-sucedidas. Isso. Né, dando certo, cara. Eu vibro, eu amo. Mas esse sentimento de culpa que vibra no Brasil, tipo assim, tantas pessoas com tão pouco, como se aquele seu carro fosse resolver o problema da fome no Brasil. Não tem uma lógica, mas existe, predomina e isso é o inconsciente, né? É inconsciente. Porque, como você sabe, 95% é inconsciente, né? Só 5% é consciente. É aquele famoso desenho do iceberg, a pontinha é consciente. 95% quer dizer, nós somos regidos pelo inconsciente. Então, o inconsciente do Brasil, dessa energia do inconsciente coletivo, é isso. É essa, nossa, mas você vai ter isso e a pessoa está ali morando na rua, na sarjeta. Então, parece que está fazendo alguma coisa errada. Eu acho que esse negócio daqui nos Estados Unidos você tem a obrigação de dar certo, talvez para os imigrantes, porque para os americanos não são assim. Tanto não são que tem vários americanos que têm uma vida medíocre ou normal, que não, assim, simples. A maioria dos americanos vive com cartão de crédito estourado. Eu falo porque eu fiz muito
consultoria financeira para americanos, fiz anos fazendo isso, e muitos americanos vivem acima do que deveria viver, né? Então, eu acho que por ser imigrantes, nós nos sentimos na obrigação, pô, sair do meu país não foi para furar no outro, e sim para dar certo, né? Para dar certo. Uns tentam dar certo de maneiras erradas, né? Que é roubando, enganando, mentindo, e outros tentam trabalhando. Mas eu acho que, falando, né, dessas teorias, eu acredito que a maioria dos brasileiros não acreditam que a abundância, que a prosperidade, que o dinheiro, que a vida boa é para eles. Então, é mais fácil, eles olham na TV, eu falo com eles, eles olham no vídeo, né, na casa deles, ou na televisão, que agora todo mundo assiste YouTube na televisão, fala, pro Paulo é bom, pro Alexandre funcionou, mas eu não mereço. Mas inconscientemente. Porque, né, por causa... Eu conversei, eu já repeti isso, eu vou repetir com vocês aqui, quando as pessoas, várias das pessoas mais ricas que tem aqui em Orlando, brasileiros, e perguntei, falei assim, como faz para ter o teu dinheiro? Como faz para ter essas coisas? Simples, saber o que quer com detalhe, ter fé em Deus e trabalhar duro. Todos falaram a mesma coisa em momentos diferentes. Não foi combinado, eles falando, não, é só fazer isso. Então, saber o que quer, ter fé em Deus e trabalhar. Olha que doideira! Enquanto a gente pensa em 1 milhão de coisas, não faz nada, né? Porque a gente está sempre pensando, vou fazer isso, vou esperar esse momento. Não, estou pensando aqui. Eu dou o exemplo do meu pai. Meu pai, a vida inteira do meu pai foi esperando ter aquela ideia. Resumindo, não fez muito. O que fez foi por causa da minha mãe, que empurrava. Né? Então tem muita gente aqui esperando aquela ideia. Ou falar, quando eu tiver documento. Ou quando... Sempre uma desculpa para depois. Mas quando você acredita que a responsabilidade é tua, que o mundo é perfeito, que você está exatamente onde você se colocou nesse momento, aí é a hora que você começa a melhorar de vida, mudar, ou piorar também, porque a responsabilidade é nossa. A gente faz o que a gente quiser da nossa vida. Exato. Não é verdade? Sim. Total. Nossas escolhas, né? É, quando você... Não, pode falar. Fala.